Hoje vamos entrar no tema do capítulo Teoria da Presciência, está no livro A Gênese, é o penúltimo capítulo do livro. Vamos ver aqui a introdução do Evangelho de Mateus, capítulo 26, 27. Não te percas em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Então vamos comentar aqui esse parágrafo do capítulo 26, versículo 27 do Evangelho comentado por Emmanuel Mateus. Vejamos como Emmanuel aqui nos chama a ter aquele ponto de vista e a visão da vida de forma a mais espiritual possível. Aonde ele nos diz o seguinte, que os momentos aonde a criatura humana estagia em alegria e em festa, em verdade, tem que ser colocado no seu justo valor, porque para a maioria de nós que estamos no mundo de provas e expiações, nós de fato só estamos indo para frente através de tropeços e pancadas, superação de desafios, de doenças, porque a imaturidade espiritual nossa, ela, poderíamos dizer assim, ela se emperra, se engessa mais ainda na medida em que nós temos mais facilidades e mais envolvimento em termos de festas e de bem-estar físico. Aparentemente isso poderia parecer-nos até uma posição meio pessimista e triste, dizer, mas poxa, quer dizer que o que realmente merece destaque é as dificuldades da vida. Do ponto de vista que a doutrina espírita nos coloca, é uma forma revolucionária de analisar e de experienciar a passagem pelo corpo. Não que seja campo para uma alienação ou para estar fora da própria experiência física, não. É para que, de fato, os engodos de satisfações e prazeres tão comuns ao imediatismo do corpo não prejudiquem os valores da alma, de tal maneira que a pessoa, depois de se acomodar com facilidades e surgem necessariamente as dificuldades e trevas da vida, ela esteja desestruturada e não consiga aproveitar positivamente as dificuldades. Porque cá entre nós, principalmente entre os jovens e entre as crianças, em boa parte, atuais, há um despreparo tão grande para enfrentar frustrações e desafios da vida que, quando olha, tornou-se até índice de aumento de suicídios e de depressões, porque não se vêem com instrumento de enfrentar as dificuldades da vida. A frustração de acabar um namoro, a frustração, e quando olha, o desequilíbrio é absurdo. Por quê? Porque realmente estão olhando a vida numa perspectiva muito errada. A vida na Terra, que é um mundo de provas e expiações, mais cedo ou mais tarde, guarda para todos nós doença, dificuldade e morte. Não é pessimismo nenhum. Por mais tarde que a gente tenha de experienciar isso vai acontecer. E para que isso ocorra, seja em que época for, e nós mantenhamos um nível de equilíbrio e de positividade, só trabalhando bem o lado espiritual nosso. Porque se a gente não trabalha esse lado, a gente está desabilitado a de fato aproveitar as possibilidades de crescimento espiritual que a vida na Terra oferece.
Então, é esse ponto que ele aqui coloca, quando mais adiante ele diz: no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Veja, a questão toda é que definitivamente a compreensão espírita que nós vamos adquirindo da vida tira aquela ideia de ver doença, dificuldade e problema como castigo, como coisa que não precisaria acontecer, quando na verdade, pela imaturidade espiritual nossa, é imprescindível que aconteça. E a gente vem sempre, né, de uma tradição religiosa e do próprio mundo materialista de odiar dor, sofrimento e incômodos. Mas agora, isso, pela doutrina espírita, nós somos chamados a ressignificar. Não como forma, eu volto a dizer, de masoquismo, não, como perspectiva real da vida no mundo de provas e expiações. Porque quer se queira ou não, esse é o mundo em que todos nós estamos inseridos. Então vamos dar início aqui ao tema Teoria da Presciência, que está no livro A Gênese. Como é possível o conhecimento do futuro? Não existem as coisas futuras, dizem. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos e predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave. É claro que nós aqui somos levados a compreender que a chave é dada pelo Espiritismo, pelo conhecimento do mecanismo do funcionamento das leis de Deus, na terra e fora da terra. É que vai nos pautar a compreensão de como o futuro, a presciência, é possível dentro de um campo de logicidade e lei, e não como algo maravilhoso ou algo que é incompreensível. Como é que pode alguém prever o futuro? Como é que pode algo que não aconteceu antecipadamente se saber que vai se dar? Mas aí é justamente nesse entendimento que esse capítulo do livro A Gênese busca tirar as dúvidas e mostrar como o Espiritismo oferece a compreensão para esses fenômenos. Não podemos aqui deixar de lembrar que nessa área são inúmeros os exemplos que nós temos na leitura dos textos bíblicos. A Bíblia é um livro cheio de premonições, de presciência, de pressentimentos, de se antecipar ocorrências futuras. Do Gênesis ao Apocalipse, todo ele é assim. Nós sabemos, pelo livro A Caminho da Luz, que o povo judeu foi um daqueles povos predestinados, face o nível de maturidade que eles adquiriram na questão espiritual, já que eram deserdados de capela, de serem um dos focos aonde toda a condução em termos de incentivo à evolução da criatura humana viria em grande parte através daquele povo. Então, desde Abraão, desde os primeiros livros bíblicos, que se vê muito a questão da presciência, da premonição. O exemplo maior que a gente tem, que é todo o quadro que havia nos livros do Antigo Testamento sobre as características que o Messias iria ter quando ele estivesse no povo de Israel, ou entre os judeus. As características que os profetas como
Jeremias, Daniel, Isaías, todos os profetas do Antigo Testamento, num espaço de tempo superior a 300 anos, traziam em termos de detalhes, características que o enviado, o Messias, iria ter. Boa noite. Há algumas citações assim bem simples, já que a gente falou na questão da premonição sobre Jesus, mas veja, tem situações como essa que uma queda de energia, mas voltou, não foi? Ou está querendo voltar? Espera aí que ela vai tentar voltar à tela. Não sei se eu toquei aqui sem querer. Pronto. Então, veja, Jesus logo no começo, antes de dar início à pregação da Boa Nova, ele vai indo com os discípulos e diz: olha, vocês vão em tal estribaria que tinha próximo, lá está preso um jumentinho, traga o jumentinho que era para Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho. E quando perguntarem a vocês por que estão levando o jumentinho, digam apenas que o Senhor pediu. Vejam que situação. Eles iam pegar um jumento que era dos outros, e quando perguntassem a ele por que estavam pegando, ele simplesmente ia dizer que o Senhor pediu, e não teria problema nenhum. E de fato, os discípulos chegam, veem logo que tem um jumentinho amarrado, pegam o jumentinho, e aí os donos ou quem estava tomando conta dizem: o que é que vocês estão fazendo? E eles dizem: não, o Senhor pediu. E resolvido. Não contestaram, não teve problema nenhum. Ou seja, toda uma sequência de fatos dentro da questão de premonição ou de pré-consciência do que ia acontecer. Num acontecimento, numa situação simples, mas que não teve problemas, porque, entre outras coisas, os discípulos fizeram como Jesus tinha dito a eles. Talvez se eles fossem dizer com medo ou alguma coisa, eles não pudessem pegar o jumentinho, né? Mas vamos aqui para o segundo texto. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Quando fala aqui sobre o homem da montanha, é porque comparam no livro A Gênese que a questão da presciência pode ser mais fácil de entendida se imaginasse o quê? De que alguém que sobe uma montanha, ele tem uma perspectiva visual que pode prever ocorrências que algum viajante passando por próximo vai se deparar com ela ou não. Enquanto que, se ele não estivesse no topo da montanha, ele não teria condições de perceber. Ou seja, o fato de estar num nível mais alto dá a ele a possibilidade de prever coisas que ainda vão acontecer no tempo futuro. Enquanto que, por exemplo, voltando aqui ao contexto como nós estamos aqui, quando a gente está no mesmo nível que as outras pessoas, a gente só vê o que o campo visual possibilita aqui. Mas se a gente vai em cima de uma casa, aí a gente vai poder ver situações paralelas que poderão vir a ocorrer ou não. Então, é esse fato que eles citam aqui.
os espíritos desmaterializados são como um homem numa montanha. Ou seja, tem uma possibilidade de perceber coisas além que nós encarnados normalmente não temos. A extensão e a penetração são proporcionais à depuração deles. O que é que está dizendo também? É que quanto mais o espírito é elevado ou superior, mais ele pode prever situação futura. Porque para ele, o futuro é como se fosse o presente. É a depuração deles e a elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Daí se deduz logo que os espíritos inferiores, o alcance é mínimo. Os espíritos inferiores, a visão é circunscrita. Não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Então a questão também tem a ver com a grosseria do corpo espiritual, de ser mais pesado e mais denso, o que impossibilita dos espíritos inferiores a terem condições de presciência. Bem se compreende que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Aqui a gente vai logo se lembrar das previsões que foram possibilitadas ao apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, ou a revelação na ilha de Patmos, onde ele estava segregado, porque João foi o último discípulo a morrer, porque ninguém se sentia com coragem de matá-lo. Mataram vários apóstolos, a maioria deles de forma as piores possíveis, né? Pedro, se me lembro bem, de cabeça para baixo e crucificado. Então, a forma que cada um, Paulo degolado. E enquanto isso, o último apóstolo que morreu de velhice foi João, que é o que escreve o livro Apocalipse. E quando ele vai escrever Apocalipse, né, ele entra num estado de êxtase, que nós iremos ver mais adiante. É uma das possibilidades de alguém encarnado ampliar as possibilidades de percepção, inclusive mediúnica na área de enxergar o futuro. Então ele entra em êxtase e aí um anjo, entre aspas, um espírito elevado, vem ajudar ele a compreender o que está sendo revelado a ele e o que vai ser mostrado a ele. É quando o livro a obra bíblica mais rica de símbolos e de sentido figurado, para dar ideia do que aconteceria no futuro de milênios para a humanidade, porque já faz 2 milênios. Mas como a gente vê aqui nesse texto, é compreensível essa possibilidade, dentro do entendimento do funcionamento das leis divinas. Poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que ele cumpre executar, a bem do seu progresso. Então, de forma geral, nós não temos a possibilidade do conhecimento futuro,
porque ele criaria obstáculo ao uso do nosso livre-arbítrio e, consequentemente, prejudicaria o nosso progresso, que deve e é feito através das escolhas pessoais. Entretanto, como o homem tem que concorrer para o progresso geral em certos acontecimentos, devem resultar da sua cooperação, pode convir que em casos especiais ele precinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Aqui nós nos lembramos do caso de Divaldo Pereira Franco, que logo no início do seu trabalho no Espiritismo, quando eles tinham construído o Centro Espírita Caminho de Redenção, não havia ainda a Mansão do Caminho, e o Centro Espírita Caminho de Redenção era um prédio alugado, que eles também não tinham condições de comprar. E Divaldo conta, as biografias de Divaldo relata que num dos dias em que ele estava indo de trem para o Centro Espírita Caminho de Redenção, ele teve como que um momento de êxtase, de entrar numa espécie de transe. E quando olha, ele perceber uma multidão de crianças que cercavam o velhinho. E naquele momento, Divaldo aí devia ter 19, 20 anos de idade. E quando ele teve essa visão, uma voz dizia a ele que aquilo era ele no futuro. E era o trabalho que ele tinha vindo para realizar. Veja, não existia Mansão do Caminho, não havia nada. Havia o quê? O Centro Espírita num prédio alugado. E ali foi uma visão que caracteriza esse estudo que a gente está tendo. Como aqui é dito, em certos acontecimentos que devem resultar da sua cooperação, pode convir que em casos especiais ele precinta esses acontecimentos a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Por isso, Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com fim útil, nunca para a satisfação de vã curiosidade. Tal missão pode ser conferida a espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Então, como nós vimos desde o slide anterior, isso ocorre desde que não crie problemas para o uso do livre-arbítrio, que esteja dentro de uma perspectiva na qual a realização daquele fato que vai se dar no futuro não cause dificuldades ou prejuízos àqueles que estão envolvidos. Vamos ver aqui outro fato aqui importante para nós salientarmos, quando diz: tal missão pode ser conferida a espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Isso é para tirar qualquer dúvida de que premonições, pressentimentos de coisas puramente materiais têm um embasamento de espíritos inferiores por trás, com todas as perspectivas de erro, de frustração e de não acontecer aquilo que foi predito.
Então nunca vai se poder imaginar espíritos elevados trazendo um número de cena ou de jogo de bicho para que uma pessoa ganhe facilmente loteria ou algo assim. Porque na verdade, só estaria ligado a isso espíritos inferiores, que teriam os mesmos limites que qualquer um de nós teria em acerto. É sabido que durante o sono, como em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire em grau mais ou menos alto as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, gozará nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar um período mais ou menos extenso. Então aqui já é outro aspecto que é importante para todos nós. É o fato de que, se nas horas de repouso físico nós estivermos bem desprendidos de interesses materiais e em termos espirituais, em sintonia e em uma frequência vibratória, principalmente com os espíritos do bem, é possível, diante de algo que seja positivo nós sabermos, termos vislumbres de acontecimentos relativos à nossa experiência, que poderão ou não ser lembrados quando despertarmos. Porque a questão toda, depois de a gente se lembrar, ainda vai ter a particularidade de o nosso espírito, ao reentrar no seu corpo mais pesado, essas memórias não serem abafadas ou apenas lembradas em termos de símbolos que o espírito tenha certa dificuldade em detectar o significado. É claro que mais adiante, quando surge a situação para a qual a pessoa recebeu até um aviso para ajudar ela a tomar a decisão ideal, no momento em que o fato esteja para ocorrer, essa lembrança sutilmente emerja do inconsciente da pessoa e ela tome a iniciativa, a decisão mais coerente ou mais certa, porque o fato de não ter sido alcançado pela memória consciente não impede de, num momento de impacto de um problema, não surgir aquela orientação que a pessoa teve. Isso poderia ser, por exemplo, na perspectiva de um assalto, onde a pessoa na noite anterior já teria tido, em termos de percepção, de passar por um tipo de prova dessa e de como ela deveria reagir. E aí aquilo muitas vezes, quando ela acorda, é envolvida às vezes até com outros sonhos e ela não se lembra exatamente o que houve. Mas durante o dia, quando aquele momento ocorrer, aí vai emergir dela a atuação ideal que ela deve fazer. É claro que sempre dependerá do livre-arbítrio dela, mas vai emergir aquele momento. E é o que faz com que, às vezes, as pessoas tenham iniciativas em momentos graves que depois se admiram de como puderam agir daquele modo. Olha, eu não sei como é que eu pude manter minha calma, por exemplo, naquela situação. E aquilo ali ter sido, de certo modo, facilitado por um desdobramento onde ela teve essa perspectiva de ocorrência antes de ter se concretizado fisicamente. É nesse sentido.
É assim que, em certas ocasiões, essas faculdades se desenvolvem providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. E é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. Vou botar aqui algum aspecto. Então, muitas vezes essa faculdade se desenvolve providencialmente. A pessoa nunca havia tido premonição até aquele momento em que teve e que foi muito importante ter. Então, é algo que, pela característica, sobretudo quando é em desdobramento, a pessoa está dormindo, ela pode nunca ter tido antes, mas como estava se aproximando de uma situação difícil, de teste para ela, ela ter tido isso como aviso ou como orientação. Quando se fala aqui sobre grandes calamidades nas revoluções, a gente lembra do caso de Joana d'Arc, né? Que ela tinha todo um quadro de visão em êxtase do que ela deveria fazer e de como ela faria para libertar a França do domínio inglês. E como de fato ela fez e teve o êxito para isso. Então, há muitas vezes, principalmente como aqui é citado, nas grandes calamidades e nas revoluções, presságios sobre isso. Às vezes tem aquela ocorrência que é relativamente comum, onde a pessoa evita uma tragédia aérea. Teve aquele caso de premonição daquele um dos jogadores daquele time de futebol que caiu lá do Paraná, o Chapecoense, que teve um jogador que, dormindo, ele teve o sonho de que o avião caía, mas no sonho era de que ele sobreviveria. Para ele o sonho foi tão real que no outro dia ele contou à esposa. A esposa disse que era a impressão dele, porque eles viajavam muito de avião. Isso não foi logo no dia anterior, não. Vários dias antes. Que ele teve a visão e ele via que o avião caía, mas ele sobreviveria, apesar que a impressão que ele tem também no sonho era que muitos morriam. E aí ele disse, contou à esposa, a esposa disse, não, isso é impressão sua, mas que ele foi um dos poucos que sobreviveu sem danos nenhum. Que para os médicos o entendimento do milagre era, não havia outro, porque a forma com que o avião caiu e o impacto que houve era de, como aconteceu com a grande maioria, quebrar o pescoço, entre outras coisas, o que fatalmente levaria à morte. E ele conta que ele é crente, né? Que ele teve esse sonho, mas ele orou muito e pedindo a Deus para que aquilo não acontecesse. Só que no dia que o avião caiu, antes do momento, ele depois faz o depoimento, não sei se vocês assistiram pela internet, ele faz um depoimento ele dizendo que quando o avião apagou as luzes, que era uma coisa que não era para acontecer, ele disse, vai acontecer agora. E aí disse que se agarrou com Deus, com Jeová, como ele tinha na crença dele, e realmente ali disse, não, era o sonho que ele teve e que realmente foi um sonho premonitório, né? E realmente a posição, parece que disseram que ele caiu, para não ter acontecido nenhum dano grave com ele, teve que, para a gente que estuda o Espiritismo, a gente sabe que há a possibilidade de um campo fluídico
antecipadamente estruturado para que não atingisse ele, e ele ter saído ileso devido a isso, dentro do que a gente aprende sobre as leis dos fluidos. Mas o fato dele foi, os médicos, depois que o encontraram, não acreditavam, porque o avião acabou-se, né? Houve ainda um ou outro que sobreviveu, que perdeu pernas, que perdeu, porque para sair ileso, algo realmente quase que inexplicável, mas é dentro dessa área dos acontecimentos premonitórios, como ele teve o sonho. E aí explicando até um detalhe que ele conta no depoimento dele, quando as coisas são para dar certo, acontece uma série de coisas que é para dar certo. Quando uma coisa é para dar errado, se for uma coisa séria, há uma série de coisas menores erradas para dar no erro maior. E aí ele conta, primeiro, o avião não voou com a quantidade de combustível certa, com menos combustível do que era para voar. Mas chegando perto de um aeroporto, o piloto do avião percebeu que não tinha condições de levar o avião todo e pede ao aeroporto para pousar. Só que dando uma explicação que era... Mas o piloto não poderia dizer que era por falta de combustível, porque se dissesse, pagava uma multa imensa e perdia a licença de voo, um bocado de coisa dessa. Conclusão, ele pede ao aeroporto sem dizer que era por falta de combustível. Sabe o que ocorre? No mesmo momento, outro avião pede prioridade para descer ao aeroporto. Como eles não pediram por urgência, tinham que dar logo vez ao outro. Nisso ele teve que ficar rodando em cima do aeroporto, por perto, esperando que o outro saísse. O combustível não deu. Aí foi quando o acidente ocorreu. Então uma série, porque vejam a coisa, né? Não tivesse chegado esse outro avião na hora, eles teriam feito um pouso de emergência lá. Ou tivesse ele, perante o perigo, ter dito o piloto mesmo que era por falta de combustível, ele teria prioridade. Agora teria uma série de consequências. Então é isso. Vamos aqui para o último slide de hoje. Quanto ao futuro do Espiritismo, os Espíritos são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, a despeito dos obstáculos que lhe criem. Fácil lhes é essa previsão, primeiramente porque a sua propagação é obra pessoal deles. Aqui é interessante nós analisarmos que a perspectiva de próximo para o espírito elevado, muitas vezes, não é tão próximo para a perspectiva de espíritos atrasados. Que os espíritos atrasados geralmente são mais imediatistas e acham que a coisa é próxima e é rápido e tem que ser logo. Então aqui é um próximo mais em relação a, por exemplo, 2000 anos de cristianismo, né? Aí 158 anos de espiritismo não é nada. Então, quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, todos eles são unânimes em afirmar seu triunfo. Outra situação aqui interessante é que Kardec depois analisa, por exemplo, no livro Obras Póstumas, que o espiritismo não seria o futuro das religiões. Aliás, que o espiritismo não seria a religião do futuro. Seria o futuro das religiões. E deixando bem claro nessa expressão de que
as religiões continuariam a existir, mas que estariam se beneficiando com as provas e comprovações que viriam através do Espiritismo. Nesse aspecto, cada vez mais isso tem acontecido, porque, de certa maneira, a base de todas as religiões é a sobrevivência da alma. Se é no inferno, se é no purgatório, se é no sono infinito até o dia do juízo final, ou se é a individualidade que logo após a morte do corpo se percebe e se identifica, são apenas variedades dentro do campo da imortalidade. Mas a base de toda religião é a imortalidade. Se é essa a base, e cada vez mais o Espiritismo vai apresentando comprovações da imortalidade da alma, da individualidade, é claro que sutilmente isso vai penetrando as outras religiões e vai fazendo com que elas se tornem menos radicais. É claro que isso se dá principalmente através dos líderes e de forma sutil, para que depois também sejam transmitidas àqueles que seguem as demais religiões. Outro aspecto que cada vez mais está havendo comprovação científica é a questão da reencarnação, devido às experiências de terapia de regressões de memória na psicologia, devido às experiências de quase morte, as EQMs, dentro dos próprios hospitais, das faculdades, onde vão constatando aquelas pessoas que estiveram clinicamente mortas e que retornaram, provas e evidências da continuidade da individualidade do espírito. Então isso cada vez mais vai paulatinamente tornando o espiritismo dentro desse campo de futuro que aqui é colocado. Bom, nós vamos parar por aqui essa questão da presciência e vamos para a prece, né? O horário ali também é chegado.